also clear is that Trump has no economic theory behind what he's doing. And I think that's most disturbing, both to me as an economist and to those who are on the other side of negotiations. I've talked to some of these people and they say, you know, we don't know how to negotiate because the other side is not a normal negotiator. You know, normally the other side knows what they want. There's a theory about how trade works. That's not true here. It's a different world. So let me give you an example. Trump thinks that trade deficits by themselves, and in particular trade deficits in goods, reflect somebody treating us unfairly. And it's based sort of on a premise that we are better than any other country, so people should be buying more goods from us than we are buying from them. But we are in the 21st century, not where we were in 1950. Services are the major part of our economy. Goods production, manufacturing is 9–10%. What are important? Service sector, tourism, education, health. What is he doing to those sectors? Look what he's done in the last few weeks. He's devastated our education system. The way his immigration people have treated those wanting to come into our country with valid passports, visas, has discouraged tourism. So he is hell-bent at hurting America's major export industry, tourism, and education. I've talked to firms that have thought about bringing manufacturing back to the United States. They say we don't have the logistics, we don't have the supply chains that you need to bring complex manufacturing back. And modern manufacturing is robotic. So even if we brought manufacturing back, there aren't going to be many jobs. So the reality is that his picture of bringing us back to the 1950s, that's never going to happen. But what's going to happen in the meanwhile? We're not going to be able to get those goods that Americans want. Bom, o Joseph Stiglitz confirma aquilo que a gente até já falou agora há pouco. O fascismo é o botão de eject do capitalismo. A globalização deu ruim para os Estados Unidos. Tá? Aliás, o fenômeno da globalização, os Estados Unidos, não sei, olha, até tem que escrever um artigo sobre isso. O antropólogo Levi-Strauss, ele dividia as sociedades em dois tipos. A antropofágica, aquela que devora, e aquelas sociedades que só excretam, que é o caso dos Estados Unidos, tá? Que é o caso do imperialismo e, de certa medida, o colonialismo. Os Estados Unidos passaram o tempo inteiro excretando o seu destino manifesto, sua cultura, a sua geopolítica. Eles só expeliram, só excretaram. Tá? Então, o seu jogo geopolítico foi levar a indústria para a Ásia, suas plantas industriais, transformar ali os Estados Unidos em um país tecnológico, inteligência artificial, design, computação, e assim por diante. Enquanto lá, na Ásia, fazia-se o hardware, os eletrodomésticos, os automóveis, o hardware dos computadores, etc. E dessa maneira, eles excretaram para o mundo a sua geopolítica. Tá? Propositalmente mantiveram balanças comerciais deficitárias, como a do Japão, por exemplo, para levantar esses países para o Plano Marshall, para a Europa. E agora deu ruim. Por quê? Restou um país, como o Joseph Stiglitz coloca, um país que só tem o quê? Turismo, saúde, setor de serviços. É um país que só consome, ele não produz. O que ele tem a oferecer são serviços. E é justamente isso que o Trump, com essa guerra tarifária, está colocando contra, jogando contra. Tá?
sabe que essa guerra de preços aumenta o custo, por exemplo, a começar do iPhone, tá? Razão pela qual tiveram que comprar uma quantidade enorme, sem os preços, sem as tarifas atualizadas da Índia, tá? As pessoas estão correndo nos Estados Unidos para atualizar os seus iPhones, vai ser impraticável, tá? Se bem que parece que ele deu para trás agora, diminuiu a taxa da tarifa em 90 dias, tal, etc, etc. Mas como o Joseph Stiglitz colocou, ele é um negociador diferente, porque parece que não há uma equipe econômica, não há teoria econômica por trás do que ele está colocando. Um negociador, o outro lado, sabe, por exemplo, tal país segue uma linha monetarista, tal linha segue uma linha escola de Chicago, outra escola de Viena, uma linha neoliberal. Você sabe o que esperar, tá? Mas o Trump é completamente... Ele não está se baseando em teorias econômicas, em racionalidade econômica para o que ele está fazendo. A gente na live, né, no Drops passado, a gente viu que ele estava jogando dentro da magia do caos. Eu não vou detalhar o que a gente já discutiu, mas a magia do caos, o Chaos Magic, foi criado pelo Austin Spare, contemporâneo do Aleister Crowley, na virada do século XIX para o XX, cujo pensamento, tá, é a ideia de que a magia não é feita por rituais, encantamentos, feitiços. A magia é unicamente feita pela própria mente. Com a ajuda de determinados instrumentos como sigilos, alfabetos do desejo, etc., você pode intervir com o seu pensamento na própria realidade a partir de uma região etérica que nos envolve. Tá? Isso é claro, isso fez ele na Golden Dawn se contrapor ao Aleister Crowley. Mas o Steve Bannon retoma essas ideias antigas através de Julius Evola, esse filósofo ocultista italiano na época da Segunda Guerra Mundial, que ele defendia a sinarquia, que é o oposto da anarquia, onde uma elite tecnocrática dominaria. Tá? Steve Bannon, a partir de Julius Evola, e a partir desse site que vocês estão vendo, o Breitbart, ele começa a trazer essas ideias que vão levar até a magia do caos do Austin Spare. Tá? E a gente viu também na live passada que nos Estados Unidos a magia do caos ela vem através da teoria do pensamento positivo e toda essa literatura de autoajuda. Esse livro, The Power of Positive Thinking, é os fundamentos seminais da autoajuda norte-americana, antes de neurolinguística e essas coisas que é chover no molhado. Tá? O Norman Vincent Peale, que foi amigo pessoal do jovem Donald Trump, de que com a força do pensamento positivo você pode sim alterar realidades. Tá? Segundo a nossa discussão no drop passado, isso começou lá no primeiro mandato, na campanha do primeiro mandato, com ações na internet. A primeira ação da magia do caos foi na própria internet, com a criação de sigilos e alfabetos do desejo, através de memes, simbolismos, numa atuação ocultista e sincromística na própria internet. Tá? E daí veio toda essa coisa do poder da internet, das redes sociais, a Deep Web, tal. Ele chegou ao primeiro mandato, através das teorias conspiratórias caricatas, aquela coisa Pizzagate, mas principalmente o trabalho do tipo a criação de egrégoras. O mundo etérico que nos envolve está se digitalizando, foi para a internet, está ali na internet. E nós estamos direto na internet, na interface que são essas telas. Tá? A concepção da magia, que é a ação à distância, o que é a magia? A capacidade de você agir à distância, através de encantos, através de rituais, cerimônias, e você age à distância, é uma ação à distância. Isso a internet já faz. Tá?
o agir à distância. Tá? Através de um clique, através de comandos, através de... Isso é magia. Tá? Então, o que o Trump faz é trazer a magia, o caos para dentro dessa magia da internet. Tá? E agora o que ele está tentando fazer? Trazer para a própria realidade. É a presunção de Trump. Pode ver, o guru do taifaço, que é essa pessoa que descobriram que a equipe econômica, o Peter Navarro, é um nome que passou a ser bastante ventilado, ele se baseia num economista, as ideias, supostas teorias de um economista fictício, que jamais existiu. Não sei o que, Vara, uma coisa assim que falamos na live passada. Enquanto o G.D. Vance, ele considera os chineses com camponeses. É a visão que eles têm. Na verdade, os americanos vivem num mundo ficcional. Eles são os donos da indústria do entretenimento, na indústria da ficção pós-moderna. Eles próprios criaram uma ficção do que é o próprio mundo. E é a partir desse trabalho da ficção que eles querem chegar na própria realidade. Então, muitos viram, até eu considero ele como coringa da política. O que o Coringa faz em Gotham City é essa criação do caos, em que ele pode instrumentalizar e colocar a seu favor. Tá? Então, o que foi o trabalho na internet, lá na vitória dele em 2016, é agora na própria realidade. Tá? E isso que o Jonathan Stiglitz fala, ele não há nenhuma teoria econômica evidente no que ele está fazendo. Isso confunde os negociadores, porque fica imprevisível. A imprevisibilidade é a grande discussão, a grande diagnóstico que está sendo feito em relação à política do Trump. Na minha opinião, claro que a ideia de que é um bufão, ele não sabe o que faz, estamos nas mãos de um louco. Eu acho que a única racionalidade é a racionalidade esotérica, ocultista maluca, que é do Chaos Magic, claro. A ideia de que a realidade pode ser moldável. Isso está presente entre coaches, que são os coaches ontológicos, né? Que você pode ganhar dinheiro se você pensar que é rico. É uma loucura isso. Mas está lá em vídeos como aquele O Segredo, por exemplo, que foi best-seller numa época, o livro e o vídeo, documentário. Se você pensar ardentemente, pode chegar um cheque para você em seu nome pelo correio. Falava assim a certa altura esse vídeo. Vamos lá, agora é a vez